Prezados participantes da 7ª Feira Agrocultural, 4ª Feira Técnico-Científica do IFPA Campus Marabá Rural, sejam bem-vindos à apresentação oral da sessão de Sistema de Criação em Agroecologia e Saúde e Agroecologia. Nessa temática foram selecionados 2 trabalhos. Então teremos 2 apresentações. A primeira apresentação é a caracterização sobre o uso de inseminação artificial em bovinos por produtores rurais do Sudeste paraense. E a segunda apresentação é o levantamento etnobotânico e o uso de plantas medicinais na comunidade do bairro Liberdade, município de Breu Branco, estado do Pará. Então vamos para a primeira apresentação. Caracterização sobre o uso de inseminação artificial em bovinos por produtores rurais do Sudeste paraense. Eu me chamo André Silva de Matos e esse trabalho é composto pelos seguintes autores: Clara Beatriz Bastos Brito, Salomão Veloso da Silva, Rodrigo de Moraes, Carlos Batista Souza de Freitas e Danilo Henrique da Silva Lima. Todos os integrantes desse trabalho fazem parte do Instituto Federal do Pará, Campus Marabá Rural. A inseminação artificial em bovinos é uma biotecnologia utilizada para o melhoramento genético do rebanho através da utilização de animais superiores em desempenho produtivo. Atualmente, esta ferramenta tem sido empregada cada vez mais nas propriedades brasileiras. Entretanto, nota-se ainda uma carência sobre sua utilização nos rebanhos de propriedades do Sudeste paraense, bem como a necessidade de informações sobre a real demanda para a difusão desta tecnologia. Com base nisso, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar o conhecimento de produtores rurais sobre a utilização da inseminação artificial em bovinos. Foram aplicados questionários estruturados em 2 momentos. Primeiro, na Feira de Agronegócio de Carajás, a FEAGRO, realizada em Marabá, Pará, em dezembro de 2019, onde o questionário foi direcionado a produtores e trabalhadores rurais presentes no evento. E 2, no curso de inseminação artificial realizado pelo IFPA Campus Marabá Rural, em março de 2020, onde o questionário foi aplicado aos participantes do curso, que eram produtores rurais do assentamento 26 de março. Dentre os 49 entrevistados, a maioria, 63,3%, informou ter como principal objetivo a venda de leite. 40% relataram ter rebanho com predomínio de animais mestiços e 36,4% informaram ter seu rebanho composto principalmente por animais da raça Girolando. Quanto à raça de touro utilizada para emprenhar as fêmeas nas propriedades, seja por monta natural ou através de inseminação artificial, verificou-se que 24,1% dos entrevistados mencionaram animais das raças Girolando e Holandesa, e 22,4% dos entrevistados utilizam touros mestiços. Apenas 2% não tinha ouvido falar em inseminação artificial em bovinos, e 20,8% não conhecia o termo IATF. Um pouco mais da metade dos entrevistados, 52,1%, declarou não realizar a inseminação artificial na propriedade. E dos entrevistados que declararam realizar a inseminação artificial, 50% informaram ser do tipo convencional, 12,5% em tempo fixo e 37,5% realizam ambas as técnicas. Já os entrevistados que relataram não realizar a inseminação artificial no rebanho, 31,8% aponta a falta de infraestrutura adequada e 27,3% indicaram a falta de mão de obra capacitada como principais motivos para a não realização da tecnologia. Grande parte dos entrevistados, 75%, informou ter interesse em realizar curso de inseminação artificial, e 57,1% responderam como faixa justa a pagar por um curso de inseminação artificial o valor entre R$ 300 a R$ 399.
como representado na figura 1, a faixa de valor considerada justa a ser pago em um custo de inseminação informado pelos entrevistados através de questionário foi esse valor, né, de 300 a 399 reais pelo custo de inseminação artificial. Os dados obtidos demonstram o interesse e a necessidade pela difusão da biotecnologia de inseminação artificial em bovinos para a maioria dos produtores entrevistados. Ações de extensão que visam contribuir para a diminuição da distância entre a inseminação artificial e o pequeno e médio produtor rural são fundamentais para o fortalecimento da pecuária do Sudeste paraense. E gostaria de agradecer à Reitoria de Extensão pelo apoio financeiro por meio do Proextensão 2019, ao IFPA Campus Marabá Rural, por permitir o desenvolvimento do trabalho, também aos produtores rurais que participaram das respostas aos questionários e também à equipe do projeto de extensão, curso de inseminação artificial em bovinos, para alunos do IFPA CRMB e produtores familiares do Sudeste paraense. Obrigado. Olá, o tema do estudo é levantamento etnobotânico e uso de plantas medicinais na comunidade do bairro Liberdade, município de Rio Branco, estado do Pará. Os autores são Sandro Danta da Giba e Luciana Rodrigues Duarte. Introdução. A etnobotânica é uma área da botânica que colabora no resgate dos saberes tradicionais e auxilia que o conhecimento e a aplicabilidade no meio científico, por meio da associação das comunidades tradicionais com a flora medicinal. No Brasil, as comunidades tradicionais elas possuem grande importância para os levantamentos etnobotânicos, dadas as suas relações com a flora medicinal. E, apesar da etnobotânica ela ser bastante associada às comunidades tradicionais, essa realidade ela foi modificando-se por meio da urbanização. Isso porque os novos hábitos da vida urbana eles vão inserindo-se nas comunidades, mas não necessariamente extinguindo a realidade anterior dos povos nativos. Os objetivos. Objetivo geral foi realizar o levantamento etnobotânico sobre o uso de plantas medicinais no bairro Liberdade, no município de Rio Branco. Objetivos específicos foi levantar o histórico de uso de plantas medicinais, traçar um perfil da biodiversidade vegetal, identificar informações específicas sobre as plantas medicinais relacionadas às suas indicações terapêuticas, partes utilizadas, formas de preparo, modos de administração e modos de obtenção. Materiais e métodos. Área de estudo. O município de Rio Branco ele localiza-se no Sudeste paraense, a 320 quilômetros da capital do estado, possuindo uma extensão territorial de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados e uma população estimada em 67.332 pessoas no ano de 2020. O bairro Liberdade ele foi fundado no ano 2000 após invasões de um território privado e os aspectos éticos e legais da pesquisa. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do CEP Marabá e inicialmente ocorreram visitas ao bairro para fazer a caracterização sociocultural da população e também para convidar os informantes a participar da pesquisa. E aqueles que concordaram, eles receberam o termo de livre esclarecimento. A seleção de informantes e coleta de dados. Para o desenvolvimento do trabalho, recorreu-se ao procedimento de busca ativa, mediante a realização de entrevistas em âmbito domiciliar, com a realização de entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas ocorreram de forma individual, na residência dos participantes, no período de 14 a 24 de abril de 2021. Participaram desse estudo 50 voluntários, sendo eles de diferentes famílias e residências, procurando abranger mulheres mães e homens pais, pois acredita-se que essas pessoas elas possuem maiores conhecimento sobre o uso de plantas medicinais e os participantes possuíam, no mínimo, 18 anos, sem restrição de idade,
No entanto, foi necessário excluir as pessoas com dificuldades de fala ou entendimento. E devido à pandemia do Covid-19, foi necessário estabelecer algumas questões de segurança e higienização. A realização de entrevistas, elas ocorreram em 3 etapas, sendo a primeira de caráter socioeconômico, a segunda para as relações culturais e biológicas e a terceira de caráter circunstancial, conhecida como caminhada na floresta ou turnê guiada. As plantas, elas foram identificadas no momento das entrevistas, juntamente aos informantes, e quando não eram identificadas, elas foram coletadas, fotografadas e ocorreram anotações para posterior herborização. Análise de dados. Para análise estatística, recorreu-se ao método de porcentagem concordância de uso principal, o CUP, de Amoroso e Gelli, de 1988, por intermédio da fórmula ao lado. Esse método quantitativo, ele auxilia o pesquisador a compreender as plantas com concordância de uso para uma determinada doença e também para conhecer as plantas com potencial farmacológico. E as respostas obtidas no cálculo anterior, elas perpassaram pela multiplicação pelo fator de correção, FC, relacionando o número de informantes que mencionaram cada espécie, dividindo-a pelo número de informantes que citaram a espécie mais indicada, dada pela fórmula lado. E, por fim, definindo a fórmula da CUP corrigida pelo CUP vezes FC. Os resultados. Dos 50 participantes que participaram desse estudo, 88% eram do sexo feminino, desta forma relacionando as mulheres ao conhecimento, cultivo e uso das plantas medicinais. Em relação ao levantamento etnobotânico, foram caracterizadas 39 espécies, que foram subdivididas em 25 famílias botânicas, sendo as principais a família Lamiaceae, com 5 informantes, as famílias Poaceae, Malvaceae e Apiaceae, com 3 informantes cada. Considerando as partes utilizadas, a folha foi a parte vegetal mais utilizada. Esse dado ele pode estar relacionado com o fator de preservação da planta, pois considerando que se fosse retirada outras partes, como o caule ou a raiz, isso poderia inibir o crescimento da planta. E as formas de preparo, a principal se deu pelo chá, tanto o chá por decocção como por infusão, mas o chá por decocção sobressaiu com 43%. E o hábito de crescimento principal informado foi o hábito herbáceo, com 61%. Esse dado ele também pode possuir relação com que as plantas de pequeno porte elas são preferíveis no ambiente urbano devido ao pequeno espaço nos quintais e nos jardins. E o levantamento etnobotânico também permitiu que ocorresse a caracterização em 18 categorias de doenças, sintomas e utilidades, sendo a principal utilidade para as caracterizações anti-inflamatórias, com 23,3%. E a concordância de uso se deu pela caracterização de algumas plantas, sendo as principais a Melissa officinalis, de nome popular Eva cedreira, e de uso principal o calmante, com concordância de uso de 45,4%. O Plectranthus barbatus, de nome popular boldo, com uso principal de problemas estomacais e com concordância de uso de 44,9%. A menta espicata, de nome popular hortelã, e de uso principal para gripe, e com concordância de uso de 36,3%. E o Cymbocongo atratus, de nome popular capim-santo, capim-saúba, capim-cheiroso, e de uso principal de consumo alimentar, com concordância de uso de 31,5%. Diferentemente das outras plantas citadas, o capim-santo ele não foi relacionado a nenhum sintoma ou doença. Isso porque os informantes eles relacionavam seu uso principalmente
para a substituição do café, por exemplo. E a conclusão? O presente estudo ele permitiu verificar que os informantes do bairro Liberdade eles possuem conhecimentos e recorrem ao uso de plantas medicinais como uma forma de tratar suas enfermidades mais frequentes, sendo elas relacionadas aos sintomas inflamatórios, utilizando principalmente as folhas, geralmente para a preparação de chás. Destacaram-se o uso de Melissa officinalis, Plectranthus barbatus, Cymbopongo atratus e Menta spicata, demonstrando a importância dessas espécies para futuros estudos farmacológicos, possibilitando que o conhecimento popular seja corroborado pelo conhecimento científico. Obrigada. E essas foram as apresentações da seção de sistemas de criação em agroecologia, saúde e agroecologia. A comissão organizadora agradece a presença de cada um de vocês. Tenham um bom evento.